Olá, pessoal. Olá. Boa noite. Tá, peraí. De olho verde? Negro de olho verde. Eu não sou branca, sou amarela. Morena. Não muito preta, meia clara. Minha família assim, é da raça indígena, né, na realidade. Me considero como negro, né? Apesar de eu ter umas características de pessoas tipo branco e tal, nariz mais afilado, cabelo um pouco mais liso. Você me agrediu primeiro, ganhou bem. Tá certo, ganhou bem pra caralho, isso aí, mano. Torceu pro time errado, eu falei pra você. Torceu pro time errado. Essa ele pegar. Mais uma vez, não deu pra você, velho. Vai ter que aguentar os negão. 365 dias. Vai? Dá pra você? Salve, salve, flor de São João Clímaco. Alô, Clube Atlético Arapuá. Salve, Heliópolis. Boa noite. Obrigado, Happy Hood, por estar aí com a gente. Obrigado a todos. Meu nome é Cláudio, eu faço parte do Grupo Inteiro. O Grupo Inteiro está fazendo uma exposição aqui no espaço do Sesc, que chama Campos de Preposições, da qual o Happy Hood também participa. E a gente está articulando, então, camadas da política atual, da história, a partir do quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte, da política atual, trazendo a construção de um plenário do Congresso Nacional aqui para a área de convivência e também articulando elementos de vizinhança. E, então, a partir disso, a gente está, então, pensando sobre a disputa por narrativas históricas e contemporâneas, de corpos que ocupam essa política, que é muito dominada pelo homem branco, heterossexual. Então, na abertura, a gente teve uma performance da Aretha Sadiq, uma transexual negra, se apresentando em cima do plenário, reivindicando também esse lugar de presença. E, então, o filme, o Preto contra Branco, ele vem aqui trazer esse lugar de um racha, né, quer dizer, usando já essa linguagem até do próprio futebol, né, assim, então, trazer o racha, a disputa, e aí, enfim, queria abrir um pouco a conversa, talvez situando nesse lugar, assim, qual a importância, na verdade, do racha como disputa de uma narrativa preta dentro dos processos históricos ou contemporâneos mesmo. Uhum. Uma boa noite a todos, né? Satisfação estar aqui nesse teatro novamente. Depois de domingo eu vou observar esse teatro de uma outra maneira agora. Foi bem legal o show e esse jogo, né? O preto contra branco é uma tradição já, né? Da comunidade ali de São João Clímaco, Vila Arapuá, Heliópolis, Ipiranga, né? É um jogo que já acontece há 44 anos, né? E eu acho que o mais legal do jogo é gerar a discussão, né? Trazer à tona o assunto e fazer com que as pessoas pensem no assunto e reflitam no assunto sobre discriminação, preconceito, racismo, questionamento, até pessoal, de pessoas que não sabiam como se identificar, se iam jogar em um time ou no outro time. Então, eu acho que o mais legal do jogo é isso, gerar o diálogo sobre o assunto na comunidade. Isso é o que eu observo, assim, acho legal. Sim. E tem um outro aspecto que ele vai ficando evidente ao longo do filme também, enfim, sobre uma identidade ou uma cultura assim do macho também, assim, né? Então todo mundo muito macho. Assim. E aí, só tinha brabo. E aí só gente brava, assim. Então, como é que isso também, hoje eu tenho observado... Gozado que você percebeu que quando acabam os jogos, fica todo mundo bonzinho? E junto com o João, a gente tem pesquisado, enfim, rappers também, enfim, que
se declaram ou gays ou não binários dentro do mundo do rap. E então, entre o rap e o futebol, como é que você pensa um pouco sobre isso? O nosso país, creio que nem só o nosso país, né? A sociedade como um todo, ela é machista, né? Infelizmente, ela é machista. O Brasil é um país bem machista, né? Ainda estamos quebrando tabus. As mulheres ainda estão quebrando tabus. Os GLS ainda estão quebrando tabus. Os negros ainda têm tabus a derrubar também. Então, eu creio que ainda é importante no nosso país dialogar sobre isso, conversar sobre vários assuntos que ainda são, digamos, dilemas da nossa sociedade, né? Acho que é isso. Acho que o jogo preto contra branco, que nasceu de uma brincadeira de amigos, né? Ele ganhou essa dimensão na comunidade, a dimensão de, numa brincadeira, fazer muita gente pensar e muitos até se revelarem, né? Porque às vezes coisas que a pessoa não tem coragem de falar no dia a dia, aproveita a brincadeira e fala, né? Às vezes o que ela tem vontade, ela externa, né? O racista se mostra nessa hora. E é que nem você falou, né? Muitos bravos, né? Mas no rap também não é diferente. O rap, durante muito tempo, teve uma postura bem machista, onde as mulheres tinham que usar calça larga. Agora vivemos um novo momento, onde a mulher pode ser mulher, uma nova geração do rap e uma nova geração de mulheres do rap. Então, está diferenciando, começando a mudar, mas a sociedade num todo ela é machista, né? O futebol é bem machista. Se você for analisar, ainda não tivemos o preto contra branco das mulheres. Há 2 anos atrás, parece que teve... Parece não, eu estava lá. Teve de molecada, de crianças, garotada de 12, 13 anos até 15 anos. Foi a primeira vez que fez um jogo da molecada, mas das mulheres ainda não foi feito. Em 42 anos, já dava tempo, para você ver como a sociedade, num todo, ela ainda é machista, né? É da sociedade, infelizmente. Sim. Enquanto a gente fazia uma pausa entre o filme e a tua entrada, conversando com o Beto Macedo, que está ali na... enfim, ele reparava muito no filme sobre essas brincadeiras, né? Justamente como você trouxe no filme, e como essas brincadeiras elas continuam reproduzindo um sistema, né, de racismo e tudo mais, né? Então, enfim, como é que você tolera esse tipo ainda de brincadeira, de escuta? Na verdade, para mim, comigo, com a minha pessoa, o pessoal não brinca muito, não. Porque sabe que a própria postura do rap, os caras não brincam muito comigo, não. Mas eu vejo com outras pessoas. Um cara que eu sei que é vítima é o Seu Wilson, né? O famoso Pneu, que é um dos personagens do filme. Até hoje, na comunidade, as pessoas gostam de tirar uma casquinha com ele. Ainda mais porque sabe que ele fica bravo. Aí os caras atacam mesmo. E a sociedade brasileira, por incrível que pareça, a gente fala muito, mostra muito o Brasil lá fora, como aquela visão turística, né, do Rio de Janeiro, um país
Tropical, abençoado por Deus, por natureza. Certo, Jorge Ben mandou muito bem. Mas o Brasil tem problemas existenciais muito grandes, tem diferenças sociais muito grandes. E nessa hora, como num jogo como preto contra branco, é que essas diferenças aparecem. E você percebe que é uma diferença social também. Como que os negros provocavam os brancos no filme? Branquinho playboy, tá ligado? Então você vê que não é uma questão só racial, ela é social também. O Brasil ainda tem muitos resquícios de racismo, de discriminação, de preconceito. Ainda tem muita coisa para mudar. A sociedade brasileira, realmente ela é mestiça. Mais de 50% da sociedade brasileira é negra, mas não se assume. E existe um grande problema de identidade no país. Por exemplo, um outro personagem do filme, um jogador chamado Preguinho, que é meu parceirão, é meu amigo ele, Luciano Paulista. Ele se profissionalizou no Santo André e muito cedo ele foi comprado por um clube do Chile. E ele jogou Libertadores, tudo. E como ele era o craque, todo mundo era uma disputa para ver em que time ele ia jogar. E como o pai dele, loiro de olho azul, e a mãe dele, negra. Aí ele falava que, para não magoar nenhum dos dois, um ano ele jogava para os negros, outro ano ele jogava para os brancos. Aí você vê, até um determinado ano, o que aconteceu? Em 1997, nós tomamos uma goleada pesada, meu. Foi de meia dúzia para cima. Aconteceu uma coisa que marcou para a gente. Na comemoração dos brancos, alguns caras apareceram com umas bananas, cara. E aquela provocação talvez tenha sido até positiva para o time. Porque depois disso, o primeiro quadro dos negros, nesse dia houve um grande debate entre os negros, de que deveriam se montar times para disputar, para ganhar dos caras. Apesar de que os caras vinham com metade do time do São Caetano, né? Que o Magrão jogava no São Caetano. Nesse ano que eles deram essa goleada, estava jogando Magrão, Ademar, Silvio Luiz, Serginho, aquele que morreu no Morumbi, teve problema do coração. Os caras estavam com meio time do São Caetano. Mas um ano depois eu assumi como técnico e a gente ficou 7 anos sem perder. Então acho que valeu para nós. É que nem um time que vai para a segunda divisão, né? Depois volta mordido, né, meu? E aquela provocação talvez valeu por isso. O que a gente não gostou no momento se transformou em força para estruturar um pouco mais o time dos pretos. E esse tipo de provocação é algo que está incutido na sociedade brasileira. A sociedade brasileira não percebe. São pequenas expressões. Eu acho que o que mais magoa, o que mais machuca, não são aquelas piadas feitas diretamente, como no dia do jogo, mas são as pequenas piadas do dia a dia. Pequenas frases que estão incutidas na sociedade brasileira e que, às vezes, a pessoa não percebe que ela age daquela maneira ou que ela fala daquela maneira e que aquilo é agressivo.
Por exemplo, quando você ouve, puta, a situação está preta. É algo que eu não gosto de ouvir. Por quê? Porque tudo que é ruim é negro, é preto. Não vejo assim, a situação está ruim. Quando vê um negro de cabelo grande, fala que o cara tem o cabelo ruim. São certas coisas, certas brincadeiras, que no dia a dia é o racismo. Isso é racismo. Então, acho que são pequenos detalhes assim que a sociedade brasileira ainda tem que mudar, ainda temos muito a mudar. Eu ainda quero mais. Eu penso que nem na TV, eu observo bem. Agora, de um tempinho para cá, bem pouco tempo, que eu não tive essa referência quando moleque. Quando eu era moleque, negros na televisão, que eu me lembre, eu lembro do Rei Pelé, que era uma referência monstra. Eu lembro de Jair Rodrigues, que era tipo o melhor cantor. E lembro de quem mais? Mussum, que fazia palhaçada, era humor, né? E quase sempre mostrando o negro de uma forma assim, o negro como um pingaiada. Então, é um estereótipo, digamos. Então, hoje temos protagonistas negros. Hoje temos Lázaro Ramos, Thaís Araújo, mas queremos mais. E outra, queremos famílias normais, por favor, porque é engraçado. As famílias negras das telenovelas, sempre elas têm algum probleminha, né? Nunca são famílias normais, meu. Pô, na família do deputado, o deputado era ladrão. Sempre tem alguma coisa errada. Então, eu acho que a gente ainda tem que avançar. Estamos avançando mais de 500 anos e ainda estamos avançando, ocupando as faculdades, ocupando o mercado de trabalho. Eu acho que ainda temos muitas barreiras a quebrar, mas o que mais me irrita não é aquela do dia do jogo, que muitas vezes é brincadeira, mas também pode não ser. Mas o ruim é o dia a dia. Aquela brincadeira do dia a dia é a que eu não gosto. Outro dia eu caí numa conversa e alguém me disse, mas então agora eu tenho que prestar atenção em toda palavra que eu vou falar. Eu disse, tem. Aí... Você vê, esses dias eu vi um humorista da antiga, dando uma entrevista, e ele dizia que agora está chato de fazer humor, porque não pode mais fazer piada. Tipo, onde já se viu o movimento negro, porque antes eu podia fazer piada contra negro, mas ele não falou só de negros, mas também dos negros, ele falou. Só que ele ainda não entendeu que é engraçado só para ele. Essa piada que ele está contando não tem graça para nós. Tem graça para ele. Então, ainda estamos em luta. Ainda estamos lutando, ainda estamos militando. Como diria, eu tive a oportunidade agora, fazem, acho que praticamente uns 5, 6 meses, que eu compus uma música junto com o Martinho da Vila e com a filha dele, a Juju Ferreira. E o tema da música é esse. A gente dá uma divagada sobre o discurso de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho. E a ideia é essa, o nome da música é O Sonho Continua.
Quer dizer, Quer cantar depois um pedacinho? já fazem tantos anos que ele falou, eu tenho um sonho que os meus filhos possam conviver junto com os filhos dos brancos em igualdade de condições. E o sonho ainda está valendo. Ainda é um sonho. Então, eu acho que temos que mudar, né? Precisamos mudar. Eu acho que eventos como esse, independente da quantidade, acho que a qualidade é o que vale. Acho que cada pessoa leva para si uma pequena partícula, né? Uma pequena célula e distribui aí pelo mundo. Aí. É isso. E queria abrir, se alguém tiver alguma questão, quiser colocar alguma coisa sobre o filme ou para o próprio Happy Hood. Boa noite, e aí, Rap, tudo bem? Beleza. No filme, né, algumas brincadeiras, realmente, quando a primeira vez que eu vi, me incomodaram muito, assim. E você percebe alguma evolução nessa consciência social durante esse tempo? Algo tipo uma brincadeira igual a da banana, que fizeram lá atrás, né? Perceberam realmente o quanto aquilo atingia a nossa população, o quanto aquilo ofendia realmente, e pararam de fazer certo tipo de brincadeira? Não, foi proibido. Realmente, quando aconteceu isso, no próximo ano, ainda houve quem tentasse, e foi proibido. Isso foi proibido. Isso é algo que não acontece mais no jogo. Alguma outra brincadeira que você... Não. A brincadeira mesmo agora ela fica mais aquela da provocação dos caras ali, entre eles, entre os caras que vão jogar, entre a torcida, entre pessoas que se conhecem, que são da mesma comunidade. Só houve uma mudança no jogo, que, na verdade, para mim, eu vi como negativa, digamos. Mas não foi nenhuma mudança quanto às brincadeiras de um com o outro. A mudança que houve foi outra. Esse filme foi gravado em 2003, né? Dezembro de 2003. E já são 13 anos. Perdemos alguns dos baluartes da comunidade, dos fundadores do Flor de São João Clímaco. E alguns deles principais, como o Zé Lauro e o Medião. Um branco e outro preto. Parece até um certo equilíbrio, né? E esses caras, eles detinham um poder na comunidade, detinham um poder, um respeito, e com o falecimento deles, o andamento do jogo, a administração do jogo mudou. Mudou de uma maneira em que passou-se a se pensar em dinheiro. Eu mesmo, ano passado, eu não participei do jogo. E esse ano também não vou participar. Eu vou estar em Porto Alegre no dia. E espero que haja mudanças. O povo está reivindicando mudanças lá no jogo. Eu acho que, de quando foi feito a matéria da revista Trip, que resultou nesse filme, e de quando esse filme foi transmitido, houve um crescimento muito grande do evento. O evento ganhou um nome e uma projeção muito grande. Passaram a aparecer jogos de preto contra branco no Brasil inteiro, tendo esse como referência. E então eu acredito que a administração do jogo não acompanhou o crescimento. Só o tamanho do olho que acompanhou. Então, hoje em dia, eu não estou participando do jogo.
Tem patrocínio. Eu sei de tudo que acontece, mas no dia, precisamente, eu não estou lá. Ano passado eu não estava e esse próximo ano eu também não vou estar. Mas eu percebo que quantas brincadeiras deu uma mudada, deu uma educada, diríamos. E até no dia a dia, apesar que quando vai chegando perto, vai chegando novembro, o negócio vai ficando quente. É uma provocação natural, né? Faz parte do futebol, faz parte do jogo, faz parte do game. E eu realmente, o que eu espero com isso, eu acho que para mim o mais legal foi poder viver isso, poder vivenciar isso, poder participar desse filme. E o que eu espero que esse filme possa transmitir para as pessoas é que podemos conviver em paz. Somos um Brasil de diferenças, em que temos que nos tornar iguais. Acho que todos podem. Existem dois lados de uma mesma moeda, e a gente tem que saber conviver nesse país. O respeito é primordial. O Brasil tem uma herança africana muito grande, e o branco que estiver aqui em Terra Brasília e não entender isso, ele está deslocado, cara. Ele que tem que se mudar, não nós. Porque, embora seja um sonho de Marcus Garvey, retornarmos à África, eu nasci brasileiro, cara. Meu filho nasceu brasileiro. Será que se eu voltasse para a África eu ia me adaptar? Meu lugar é aqui. E é aqui que eu quero ser respeitado e quero ser feliz. E é aqui que eu quero respeitar as pessoas também e conviver. Então, todos têm que aprender a conviver em paz, mano, com as diferenças. O cara é branco, gosta de música sacra, de música italiana. Deus abençoe ele pode erguer no volume que ele quiser, que eu vou estar curtindo música de negão, cara. Então, acho que é isso. O diálogo, a conversa, o entendimento. Acho que isso é o que eu acho que esse filme tem que transmitir para todas as comunidades do país. O Brasil, a hora que o Brasil entender esse ponto, a hora que tivermos governantes que nos ajudarem com esse ponto, a gente pode muito, pode ser um país de primeiro mundo, pode ganhar todas as medalhas da Olimpíada e não ser o 20º lugar. Olha o tamanho desse país. Olha o monte de talento que tem aqui. É uma questão de investimento, na qualidade de vida do povo. Fazer o povo entender, o povo aprender. A hora que a gente conseguir isso, para pretos, para brancos, para amarelos, para descendentes de índios, que são os vermelhos, né? Dizem os vermelhos, né? Eu acho que a hora que a gente conseguir ser igual para todos, aí nosso país vai ser primeiro mundo. Eu não sei se eu vou ver isso em vida, mas tô lutando para ajudar meu moleque a ver. É isso aí. Aqui eu moro aqui no Ipiranga, né? Aí uma senhora, toda de óculos de sol, bem idosa, que tem umas idosas aqui no Ipiranga, toda cheia de coisa, né? Ela olhou assim para o meu cabelo, estava molhado, né? Ela falou assim, nossa, que peixoinho bonito. Aí eu falei assim, nossa, pachaim. Ela falou pachaim, não falou pichaim. Eu falei, como? Ela falou que pachaim bonito. Aí eu falei, meu, o que eu falo para essa mulher? Se eu falar assim... Nada, porque ela não vai te ter. Eu falei assim, se eu falar assim, não é pachaim. Meu cabelo é crespo, cacheado. E é meu cabelo, eu adoro, uso natural. Aí eu falei, não, Beth, fica quieta, porque ela vai falar assim, nossa,
Você que tem preconceito, eu estou elogiando o seu cabelo. Então, no dia a dia, a gente tem essa dificuldade de responder para a pessoa. Aí eu fui comer pizza, né, com um casal amigo. Aí eu elogiei o cabelo dela, bem lisinho, né, que eu falei, tá ficando branco, natural, legal, né? Aí eu falei assim, não gosto, o meu muito preto, né, pesado, né? Eu tenho vontade de fazer luzes, mas resseca. Ela falou assim, esses cabelos a gente chama lá onde eu trabalho de tonhonhói. Eu adoro. Cabelo eu acho lindo, tonhonhói. Então eu fiquei assim, sabe? Eu falei, o que eu vou falar para essa mulher? Falei, nada. Né? Então, no dia a dia, a gente às vezes tem dificuldade, eu não sei você tem pouca mulher aqui, de dar uma resposta à altura. Né? Então, a gente acaba ignorando. Correto? Ignorar? Na verdade, eu sou uma pessoa que eu não consigo muito ignorar. Ligo o automático do Negrão e quando veja, já falou. Mas eu creio no seguinte, é uma questão de inteligência. Eu acredito que existem situações. Talvez, para uma pessoa mais idosa que você, mais idosa que nós, né? Que parecemos ser da mesma geração. Às vezes, é difícil explicar, né? Eu já passei por algo parecido com um senhor, no tempo que estava começando a ter celular, ele achou que eu estava blefando, que estava falando num brinquedo, sei lá, e fez uma certa piada, tipo, e preto lá tem celular, tá ligado? E eu falei pá para ele. E ele é um morador de perto de casa, e até hoje ele passa por mim. E eu não sei se eu fiz o certo, só sei que eu descarreguei o que eu senti. Mas, hoje em dia, eu penso assim, quem não pode entrar nessa onda sou eu. O problema não é eu ignorar ou eu não falar nada sobre isso. O problema é isso afetar a minha autoestima. A hora que isso afeta a minha autoestima, aí tem alguma coisa errada. A hora que eu ouvi esse tipo de palavras e de provocações, porque para alguns são palavras, e para nós são provocações, e isso me afetar, a hora que eu achar que eu tenho que alisar o meu cabelo, porque eu ouvi isso, aí alguma coisa está errada. Enquanto a minha autoestima estiver intacta, eu acho que está tudo bem. O problema não é... Porque muitas vezes, quando você externa, você se torna na pessoa errada da conversa. Até por causa... Você tem que ver a forma como você vai externar isso. Então, eu acho que o problema não é você ignorar. O problema é se isso te afetar. Não afetou porque eu não fui alisar o cabelo, né? Então é isso. Então está tudo certo. Então segue firme. 4P. Poder para o povo preto. Vamos embora. O problema é fazer isso com uma criança, porque é feito com criança também. Mas em crianças afeta. Afeta muito, né? Em crianças afeta. No meu tempo, não existia essa palavra, né? Bullying. No meu tempo não existia essa palavra. Eu ouço falar hoje de bullying, né? Se eu fosse falar de bullying, eu posso falar que eu sofri esse bullying então a vida inteira. Porque, para mim, eu fui criado vendo situações e situações assim, dessa maneira. Mas, graças a Deus, é o que eu te falei, eu fui educado dessa maneira. Você pode ser atacado de várias maneiras. O que você não pode é deixar isso te afetar. Tá bom, nós somos todos baderneiros, incompetentes. Tá bom.
Enquanto você está falando, eu estou estudando. Enquanto você está falando, eu estou criando meu filho e preparando ele para fazer a faculdade mais monstro que tem. Ele vai ser o melhor. E, para mim, é isso. Enquanto eles estão atirando em mim e achando que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu estou me preparando para ser cada vez melhor. Se o meu filho quiser ser astronauta, ele vai ter que ser o melhor astronauta. Se ele quiser, tudo que ele quiser, o negro pode. É assim que eu fui criado. Você vai se preparar para estar competitivo em qualquer grau. E é isso. Eu não sou nem melhor, nem pior. Estou em igualdade de condições. Enquanto estiver assim, para mim está tudo certo. Eu acho que a sociedade talvez não esteja preparada para isso, para ver o ser humano, o oponente, como igual a você. O capitalismo, a sociedade, da forma como a gente é criado, ele gera isso. O competitivo. A pessoa não consegue ver pessoas até de raças iguais. Elas conflitam, confrontam. Um tem um carro, o cara é vizinho do outro, quer ter um carro melhor que o outro, e o ser humano tem um pouco isso. Não aprendeu ainda a ser igual. Ele quer ser melhor, né? É competitivo. Então, a gente tem que aprender a viver nessa sociedade competitiva. Eu fui educado com meu pai falando para mim: você é negro, garoto. 10. Tirava 10, ele olhava e... só isso aqui não adianta. Legal, mas não adianta. Como assim? Eu tirei 10. Não vai dar, você é negro, você já está perdendo 1 ponto, 1,5 ponto dessa prova aí. Então, eu tinha que me superar. E realmente é um nível em que o negro tem que se preparar no país. É o nível de exigência que o negro passa. Se você é honesto, você vai ser testado a sua honestidade. Você vai ter que ser 2 vezes honesto. Eu entendo o que meu pai queria dizer para mim naquele tempo, eu, quando garoto. Mas só entendo hoje, que sou um pai de família. Hoje entendo isso. Qual era a preocupação dele? O que ele queria me dizer com isso? Mas, ao mesmo tempo, gostaria que fosse diferente. Gostaria que eu não precisasse me policiar tanto. Que eu não precisasse passar esse valor de excelência para o meu filho. Gostaria que ele não precisasse viver com essa carga. Mas quem sabe meus netos, meus bisnetos. Estamos aí lutando, é isso aí. Agora, essa parte eu não vou gravar porque eu fico assim, meio sem graça. Eu também descobri que eu sou negra com 48 anos. Peraí, fala. Essa eu não gravo, porque até então eu achava... Tem um microfone aí embaixo? Cabelo crespo. Ah, você não tá no Entendo. microfone? Não quero me expor, entendeu? Ah, Mas tá eu bom. acho legal falar isso. Não, te entendo. Normal. No filme mesmo... No filme mesmo tem personagens assim. O filme, inclusive, começa assim, né? Tem um menino que fala assim: não, eu tenho pele escura, mas eu tenho traços de branco. O cara fala no começo do filme. Então, realmente, o Brasil ele tem disso. E tem uma outra coisa: você ainda está conseguindo se afirmar. Tem muitas pessoas que não têm coragem de se autoafirmar, autodenominarem. Quando elas têm a opção, porque é que nem o censo. O censo chega lá e pergunta: como eu conheci pessoas que não se diziam negras e quando veio o sistema de cotas, elas se disseram negras para entrar em faculdades. Então o Brasil, ele ainda tem isso, o ser humano ainda tem isso, que ainda está tentando entender o que aconteceu. Tem disso também. O que importa é que você descobriu a tempo. Eu descobri, mas assim, tem coisas que eu passei lá atrás, que se eu soubesse,
teriam sido mais fácil de eu passar. Porque Com nós temos certeza. 5 filhos e eu era diferentona, né? Porque é uma mistura, né? É uma mistura. E então meu pai também preconceituoso, muito preconceituoso, minha mãe também. Então assim, eu descobri porque eu fui numa dermatologista japonesa e ela falou assim: Elizabeth, pessoas da nossa raça não envelhecem tão cedo. Eu falei, nossa, mas eu não sou japonesa. E fui fazer academia e contratei um personal trainer nele. E ele falou, eu falei assim, nossa, por tanto tempo sem fazer ginástica, será que ainda tem jeito? Ele falou, nossa, lógico, pessoas da nossa raça é rapidinho. Demorou um pouquinho para a ficha cair. Demorou, gente. Foi muito chato isso. Por isso que eu não quero nem... Seja bem-vinda. Mas eu só frequentava, quando eu era mais jovem, eu curtia Chic Show. Tá vendo? Alguma coisa já estava te puxando, né? Não, eu morava em São João Clima, ia muito no clube de estudante aqui. Então eu sempre curti Black Music, sempre. Quer dizer, eu acho que eu sabia, não sabia, né? Não, isso já estava no seu natural já. Olá, boa noite para todo mundo. Boa noite, Rude, novamente. Salve. No Brasil, pelo menos na minha opinião, né, o racismo ele é um pouco camuflado. Com certeza. certeza. Assim, apesar de a gente ter o produto de exportação aí, o samba, a mulata, né, muita gente de fora enxerga como o Brasil que não tenha racismo, coisa do tipo, né? Só que para quem está aqui no dia a dia, a gente vê isso muito camuflado. Hoje o mundo está passando por um momento onde parece que alguns extremistas, né, estão vindo à tona. A gente viu o caso aí dos Estados Unidos, o Trump, colocando até alguns racistas aí no seu governo. Teve a situação da Inglaterra, que saiu da comunidade europeia, né? Então, parece que tem alguns grupos se fechando. Voltando aqui no Brasil, fazendo uma relação até com o jogo do preto contra branco, né? Onde você falou que teve uma evolução aí, onde as pessoas foram enxergando a questão das brincadeiras, os negros foram se portando de uma forma para evitar certas brincadeiras. Como que você está achando o momento do negro aí no Brasil para enfrentar essa situação? Como você acha que ele está se pondo, se está tendo uma evolução nesse sentido de saber se pôr na sociedade, saber enfrentar esse racismo num local onde é tão camuflado, né? E às vezes fica difícil de enxergar essas coisas. Eu me lembro quando eu era garoto, existia uma lei chamada Lei Afonso Arinos. Essa lei, se não me engano, foi a primeira lei que tratou de racismo no Brasil. Era uma lei bem complexa e que ninguém era condenado por essa lei. Por racismo. Na paz, valeu. Ninguém era condenado por essa lei. E eu percebo que, de um tempo para cá, digamos que final da década de 90 para cá, vários casos de racismo passaram a serem denunciados. Casos que ficaram célebres, como, por exemplo, do jogador Grafite. Nunca no futebol ninguém tinha denunciado algo desse tipo. Caso do goleiro Aranha, também, que foi até as vias de fato com a torcida do Grêmio. Então, eu estou percebendo que, não que estejamos preparados, houve uma mudança na lei e houve uma mudança na forma em que se encarava isso. Os negros falavam, isso aí eu vou denunciar, não vai acontecer nada. No tempo de Lei Afonso Arinos, eu era garoto, eu lembro que... Hoje não. Eu percebo que hoje as pessoas não se calam mais.
As pessoas, casos e casos, têm vindo à tona. E realmente, eu acho que o negro não vai mais se calar. Está diferente. Eu acho que cada vez mais virão à tona. Não será mais como antigamente, que negros eram discriminados, o racismo acontecia e ninguém falava nada. Eu acho que agora tem câmera em tudo quanto é lugar. As coisas, o cerco está se fechando, mano. E o povo está tendo mais voz do que tinha antes. Preparados, eu acho que não estamos. Ainda falta muito para estarmos preparados. Mas pelo menos estamos aprendendo a falar, aprendendo a questionar, aprendendo a reclamar de algo que não está correto, de algo que não está certo. Eu acho que é chegada a hora. Eu não tive essa oportunidade. Rui Barbosa mandou queimar os documentos. Eu não sei como os europeus sabem quem é de Portugal, quem é da Espanha, quem é da França. Eu não pude saber. Eu não sei se eu vim do Senegal, da Angola ou da Nigéria, irmão. Não me deixaram. Só que agora não mais. Não mais seremos escravos. Não mais nos calaremos. Não mais ficaremos quietos. Negro faz zoada. E faz zoada grande. Então eu acho que agora é isso. Temos a internet. Temos várias formas de denunciar, de reclamar, de reivindicar. Não estamos preparados. Ainda mais no Brasil, onde é tudo velado, como você mesmo disse. Tudo meio encoberto, né? O cara não gosta, mas ele te suporta, ele não fala nada, ele mora na mesma rua que você. Ele não quer que a filha dele nem te cumprimenta, nem chega perto do seu filho. Mas ele não fala. Ele te tromba e fala, e aí, negão? É diferente dos Estados Unidos, onde existe o bairro negro e o bairro branco. E existe o bairro misturado também. Então, lá, eu acredito que seja mais honesto. Porque lá, pelo menos, você conhece o inimigo, entre aspas, né? É mais fácil para você brigar honesto. Quando você conhece seu inimigo, né? Aqui não. Aqui o cara te cumprimenta pela frente e te dá um tiro pelas costas. Mas estamos aprendendo. Eu acho que ainda não caiu a ficha para o ser humano, na hora que o ser humano entender isso, não só no Brasil, no mundo, que não é a cor da pele, não é a religião, não é o sexo, somos todos humanos. Deus gosta da diversidade. A hora que aprendemos isso, o mundo será o resultado da experiência de Deus. Por enquanto, estamos ainda no meio da experiência. Queria agradecer, então. Eu que agradeço, pô. Foi muito bom. Campo de Preposições, ter participado com vocês, ter dado o depoimento que ficou gravado ali, que as pessoas ouviram ali na área de convivência, ter feito a outra palestra, ter vindo aqui fazer o show domingo, foi um show sensacional. Poder estar junto com esse povo que estava aqui. E hoje estou felizão também de fechar dessa maneira. Está tudo certo. Muito bom, estamos dialogando, conversando, levando... eu acho que cada pessoa leva consigo, né? Acho que a mudança do mundo, o mundo ainda tem muito para acontecer,
Vamos chegar aos 5 mil anos, 10 mil anos, que a gente está contando 2 mil, 3 mil. Depois de Cristo ainda tem muito para acontecer, porque as mudanças vêm devagar, né? Estamos indo que nem formigas, né? Estamos aqui conversando aí, daqui, vai indo. Então, até a gente chegar. Eu espero que quando chegar a geração dela, já esteja legal. Já esteja, beleza. Pode falar, Legrão. Então, você, só pegando esse gancho, você falou que estamos caminhando como formiguinha. Você falou também que teve o preto contra branco de crianças, é isso? Eu queria só tocar nesse ponto. Nós estamos vivendo um período que, apesar de alguns retrocessos, temos várias conquistas e várias questões relacionadas à diversidade também, né? E como isso é tratado com as crianças, por exemplo? Eu entendo que é uma questão de identificação, de reconhecimento muito importante para a criança negra, mas quando você faz um jogo preto contra branco, o que você está querendo evidenciar para ela? Não seria uma segregação, sendo que é um contraponto com esse mundo de diversidade? Não, porque as crianças que participam lá, você vai entender, é algo que está incutido dentro da comunidade. Era uma vontade delas, os pais delas já jogam esse jogo, já participam. Elas já participam do projeto que é no próprio campo que tem o jogo. Elas já vivenciam aquilo há muito tempo. Não é algo que está sendo colocado para uma criança que não sabe o que é um jogo preto contra branco. Não é uma incógnita, não é algo que caiu de paraquedas, eu chegar num lugar onde nunca aconteceu esse jogo e falar para eles, ô criançada, vamos fazer um jogo aqui preto contra branco. Não, é uma coisa natural, a molecada já foi uma vontade deles até. Rudy, enquanto a gente mantém a tradição do jogo dentro da comunidade, o quanto isso hoje pode reforçar algo que já não precisaria mais, assim, ou não, enfim, é uma questão. Não, na verdade, a molecada foi bem ao contrário. O que eu percebi do jogo da criançada foi bem ao contrário. Para eles foi só mais um jogo e uma brincadeira. A molecada, o que eu vi ali do primeiro jogo de crianças do preto contra branco, foi o espírito do jogo, puro e simples. O espírito do jogo da forma como ele foi criado, que foi uma diversão de amigos. Os caras eram jovens, eram tudo moleques e criaram esse jogo. E agora são todos senhores e estão disputando esse jogo ainda. O que eu vi ali da molecada foi isso, a brincadeira pura e simples. Nenhum deles estava ali. Não teve essa... Para eles, a conotação raça não era o mais importante. Eles se divertiram, mano. Jogaram o jogo e se divertiram. Foi o que eu vi ali. Não houve essa parada racial. Falar a verdade para você, eu ouso a dizer até uma coisa. Quem sabe possa ser um alento. Talvez a nova geração esteja assimilando de uma nova maneira. Eu vi a molecada jogar, e para eles, era só mais um jogo, eles se divertiram, acabou o jogo, eles se abraçaram e tomaram o suco deles lá, tudo reunido lá, e foi isso. Não vi dessa maneira, e também não vi nenhuma criança vendo dessa maneira. Isso que foi louco. Acabou o jogo, todos eles estavam friozão, como se fosse só mais uma brincadeira, e ano que vem nós vamos ganhar de vocês. Pô, perdemos esse ano, mas ano que vem nós vamos ganhar. Eles entraram no espírito do jogo mesmo, puro e simples, foi legal. Não teve essa conotação racial, nem de garotos brancos provocando os negros, e nem ao contrário, eu não vi. Realmente os moleques, foi legal, foi como se a gente visse
um preto contra branco ao natural. Foi como se fosse o primeiro preto contra branco. Os tiozão, molecão, jogando aquele primeiro preto contra branco ali, uma jogada de amigos, e um queria ganhar do outro, mano. É isso. Assim, eu posso estar errado, mas eu vejo, né, com essa geração um futuro que a tradição do jogo vai se manter, preto contra branco. Mas acredito que vai ter preto jogando no branco e branco jogando no preto. Eu acredito. Não, isso não vai mudar, é o que eu falei. A mudança da sociedade não vai acontecer em um dia, em um ano, em 10 anos, em 100 anos. Precisaremos de milênios, cara. Ainda está incutido na sociedade. Ainda tem muita coisa. É o que eu te falei. Quem assistiu o filme pôde ver o cara negro, o cara mestiço, filho de branco e de preto, com pele negra, jogando no time dos brancos e falando, pô, não sei em que time eu jogo, eu não sou negão. E ao contrário também, né? Que é o Marcelo, o zagueiro, lá do Heliópolis, ele fala, ele está dando a entrevista ali do lado da mãe dele negra e do pai dele negro. E o pai dele fala, no filme tem essa cena, o pai dele fala para ele, você deveria jogar nos negros. Ele, não, pai, eu sou branco. E o pai e a mãe é preto. Você está entendendo? O cara não se aceita. Irmão, o cara não se aceita. Agora, o pior de tudo não é isso. No dia do filme, ele fez isso, né? Um ano depois, esse mesmo cara entrou... No ano do documentário, os brancos deixaram ele jogar porque ele jogava bem. Um ano depois, eu estou lá no vestiário trocando a rapaziada. Quem que chegou no nosso vestiário? Ele. E aí, negão, posso trocar aqui? Eu falei, o que aconteceu, Marcelo? Você não é lá? Ah, não, os caras não deixou eu trocar lá, não. Já começa a jogar. Aí eu falei, tá vendo? Esse lugar é aqui, tio. Pra você entender como é complexo, cara. É complexo, vai demorar. Que nem o preguinho. O preguinho, eu tive que convencer ele. Eu falei, mano, você é preto, mano. Ó, mano, não é por mal. Quem manda aqui agora sou eu. Se você trocar lá, aqui você não troca nunca mais. O Bozó também é um cara que, pra mim, ele é preto. Mano, o Bozó, o vô dele é negrão. E a mãe dele é negra. E ele joga pros brancos. E ele é um cara que é... E ele fala, eu sou branco, negão. Sou branco. Sempre jogou só. O cara é filho de negro, mano. Então, essa discussão, como costuma dizer um velhinho lá da quebrada, essa discussão vai longe, Rudy. Essa discussão vai longe. Não vai ser agora, porque é uma questão de autoafirmação também. Uma vez eu perguntei para o moleque lá, o que você quer ser? Você quer ser negão ou você quer ser branco? Ele falou, não sei, meu. Não sei. Então é aquilo, mano. Eu acho que é uma questão de autoafirmação. Acho que vai demorar. Eu acho que não vai ser agora. Ainda, porque é uma coisa também que vem dentro de berço, né? Dentro de casa. Eu, por exemplo, digamos que eu tive um bisavô e um avô, bisavô materno e avô materno também. Só que o bisavô não era pai do avô. O bisavô era pai da minha avó. Só que os dois, cada um à sua forma, eram militantes negros. Pessoas que sempre quando reunia a família, ó, moleque, você, porque o nosso povo, e não é todo mundo que tem essa criação, essa informação, não é toda a família. Como também, tem muitos caras brancos também que ele não sabe nem de onde a família dele veio, de que ponto da Europa que é, se é da Oceania, se é da Europa.
E uns que acham que é brasileiro. Eu sou brasileiro, velho. Sou caboclo. Sou brasileiro caboclo. Então, eu acho que o Brasil é uma efervescência muito grande, mano. Você vai lá para baixo, lá para o sul, tem os alemão lá, mano. É tudo misturado, mano. Na Serra da Canela lá, que é só alemão mesmo. É só alemão. E tem uma negrada lá embaixo também. Aí você vai para cima, você encontra uns matutos, uns caboclos. O Brasil é muita diversidade, mano. Maranhão, Bahia, só preto. É, muita diversidade. Então, eu acho que ainda vai demorar. Vai demorar. Ainda mais num país que é que nem eu te falei. Aqui é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os caras já nascem com aquela unidade. É uma unidade negra. A polícia mata um pretinho na rua, sai todo mundo para a rua, tio. Nos bairros da negrada, lá no Brooklyn, no Bronx, os caras quebram tudo, os caras não querem saber. Aqui, isso está muito longe de acontecer. Mano. Estamos no Brasil, mano. Ninguém quer saber de guerra, não. Os caras querem saber o resultado do jogo de futebol, quer saber do carnaval, da cervejinha da sexta-feira. Ninguém quer combater nada, meu. Ninguém quer militar nada. Para nós do rap ficou provado isso. Por exemplo, aqui em São Paulo, tínhamos a mania de falar funk carioca não entra. Não entra aqui. Mentira. Hoje, nas favelas, periferias, é o fluxo. Funk bombando, hein? A gente militou, e o que o povo quer é rebolar. Quer festa. Então, eu acredito, por isso que eu acredito que não vai ser tão já. Queremos atingir essa conscientização. Eu gostaria, te juro, eu gostaria de poder falar, vamos conseguir, nós vamos ser conscientes, nós vamos... Não vai longe. Eu, por exemplo, eu falei que eu era da geração da menina, não deu tempo de perguntar a idade dela, né? Eu cheguei aos 4.5 turbinado, né? Eu estou com 45. Nos meus livros de história do Brasil, como que eu posso falar? Eu não li, eu não estudei, eu não tive essa oportunidade de estudar Zumbi dos Palmares no livro. Esse personagem para mim não existia. O meu livro de história do Brasil veio lá que em 1500 o Brasil foi descoberto Escravidão. E que os índios não se deixaram escravizar e que o negro era escravo. Foi o que chegou para mim. Teve a Lei Áurea, a Princesa Isabel libertou vocês e acabou. Foi o que chegou para mim. Eu só sabia de Zumbi dos Palmares porque meus avós me contaram. Eu não tive acesso. Hoje, agora, 2016, 2014, 2015, aí, apareceu o livro na escola. Meu filho teve essa oportunidade. Pegou um livro, abriu e estava lá, Zumbi dos Palmares. Então, por isso que eu falo que ainda estamos... Teve até pedaço de letra sua. Estamos começando. Estamos começando. É uma luta. É uma luta. Imagina a Dandara. Quer dizer, a gente ainda está ralando. Eu gostaria que chegasse esse momento. A gente falar, 100% conscientização. Mas se no Brasil nós não conseguimos nem 100% de alfabetização, quem dirá de conscientização? É difícil, mas estamos lutando para isso. Vamos lutando, negrão. A gente vai tentando, mano. Deixar uma sementinha aí. Obrigado. A gente acha que pelo... Tá tudo certo. Se deixar, eu fico, hein? Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença aí, Rude. E a todo mundo que está aí junto.